Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná. Professor Neckel aqui, aula de matemática da primeira série do ensino médio. Nós vamos falar de PA, a famosa progressão aritmética. É isso aí, a aula de hoje é de retomada. Mas antes, olha só, gente, não esqueça, acesse o Classroom, acesse o aplicativo Aula Paraná, faça todas as atividades. As atividades vão estar lá disponíveis dessa aula, das aulas anteriores também estão disponíveis. Se ainda não fez atividade, corre e faz. Faz a leitura, responde, envia, garante presença, certo? E conteúdo e conhecimento. Super legal. Se você está fazendo as atividades impressas da escola, entre em contato com a escola, certo? Se você está buscando aqui e acompanhando pela TV, então você resolve as atividades, entra em contato com a escola para entregar essas atividades. Fechou? Então vamos falar aqui, dando sequência à aula anterior, que foi a parte 3 de retomada, vamos para a parte 4, que é trabalhar alguns exercícios diferenciados de aplicação da progressão aritmética. E vamos lembrar aqui, progressão aritmética nós temos um primeiro termo, temos uma razão que é somada a cada novo termo. E assim eu tenho uma progressão aritmética, uma razão que é somada ou subtraída, depende da natureza dessa razão, se ela é positiva ou se ela é negativa. Vamos lembrar dos conceitos de progressão aritmética? A progressão aritmética ela é crescente se a razão é positiva, ela é decrescente se a razão é negativa. E cada leitura, cada problema, cada exercício, a gente tem que interpretar, fazer a leitura e entender qual é o conceito, quais são os dados que eu tenho no meu problema, e aí sim buscar a solução a partir ou da fórmula do termo geral ou da fórmula da soma dos termos de uma PA finita, que é basicamente os conceitos que nós vamos determinar aqui nessa aula. E lembrando, olha só, essa aula é a aula 100 da matemática aqui na primeira série, hein? Bem-vindo à aula 100. Vamos ler na tela, em uma dinâmica com várias turmas na aula de educação física, os alunos de certa escola foram organizados em fileiras, obedecendo um padrão de 3 alunos a cada nova fileira e tendo 2 alunos na primeira fileira. Então, tem uma situação aqui diferente, né? A situação onde começa com 2 alunos e são acrescentados alunos a cada nova fileira. Isso vai nos dar a cada nova fileira uma progressão, dados, né, números de progressão aritmética. Olha só na tela como fica. A tabela mostra aqui na primeira coluna ordem da fileira. Na primeira fileira eu tenho 2 alunos. Na segunda fileira eu tenho 5 alunos, porque foram acrescentados 3 alunos a cada nova fileira. Na terceira fileira, 8 alunos. Na quarta, 11 alunos. Então, a cada nova fileira a gente acrescenta 3 alunos. Olha só, lá na 10ª fileira, nós vamos ter 29 alunos. Se você dá continuidade, né, a essa sequência numérica, a cada nova fileira acrescentando 3 alunos, você tem uma sequência que, no caso aqui, é uma progressão aritmética crescente. Vamos entender. Olha só, na tela novamente. A quantidade de alunos pode ser escrita como uma sequência. 2, 5, 8, 11. E essa sequência é uma PA crescente. Quais são os dados dessa PA crescente? A gente interpreta como primeiro termo o nosso valor 2. Os 2 alunos da primeira fileira. A razão é 3 positivo, que a cada nova fileira a gente acrescenta 3 alunos. E o AN, que representa aqui na fórmula do termo geral da PA, é o nosso último termo, ou seja, a nossa última fileira, que tem 29 alunos. Com esses 3 dados, a gente consegue calcular a quantidade de alunos em qualquer fileira, usando a fórmula do termo geral. Vamos ver na sequência. Buscando a situação ainda inicial das fileiras de alunos utilizando a fórmula do termo geral, podemos determinar a quantidade de alunos presentes em qualquer uma das fileiras. Por exemplo, vamos determinar a quantidade de alunos da 7ª fileira. Então, olha só, pessoal.
A gente está buscando aqui agora qual seria o nosso sétimo termo da PA, né? Buscando a quantidade de alunos da sétima fileira. Então, nós vamos usar aqui o conceito, né, da fórmula do termo geral da PA, conhecendo o primeiro termo e a razão da progressão aritmética, fica fácil a gente buscar o sétimo termo da PA. Na tela, então, olha só. Nós temos o primeiro termo, que é 2, a razão, que é 3, e o número de termos buscado, que é 7. Ou seja, nós vamos buscar aqui o A7. Substituindo na fórmula do termo geral, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Substituindo N por 7, identifica que a gente está buscando o sétimo termo. Primeiro termo é 2, o N é 7 e a razão é 3. Por enquanto, a gente só fez substituição, não fez nenhum cálculo. Agora vamos olhar aqui, ó, 2 mais 7 menos 1 vezes 3. Aqui é uma expressão numérica, né? Preciso resolver primeiro dentro do parênteses, depois a multiplicação e por último a soma, obedecendo assim a ordem, né, das operações, dos separadores. Aqui tem um parênteses que dá prioridade, então não esqueça disso quando for calcular o termo geral. 7 menos 1 são 6, 6 vezes 3 são 18, 18 mais 2, 20. Significa que na sétima fileira nós vamos ter 20 alunos. 20 alunos ali na sétima fileira. Certo? Essa é a progressão aritmética, o termo geral. Bem, considerando a situação, podemos escrever uma fórmula específica. Vem cá, você já percebeu nessas últimas aulas que a gente vem falando de progressão aritmética, que é fácil da gente escrever a progressão aritmética como uma função do primeiro grau? Porque a gente tem ali uma incógnita. Olha só, o número de termos, o nosso N, ele pode ser a nossa incógnita se a gente olhar isso, né, de uma outra perspectiva, como se fosse uma função do primeiro grau. Olha só na tela. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, se eu substituir o A1 e a razão e deixar o n como incógnita, eu crio uma função. Olha só. 2 mais n menos 1 vezes 3. Distributiva do 3, 3 vezes n e 3 vezes 1. Aqui eu vou ter 3n menos 3. 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, eu crio uma expressão, né, algébrica, 3n menos 1, que representa, né, a minha progressão aritmética nesta situação, de primeiro termo ser 2 e razão ser 3. Ok? Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. A n, qualquer termo dessa sequência, dessa PA, pode ser 3 vezes n menos 1, onde o n é o nosso número, né, o nosso número de termos. Com o seguinte domínio, ó. Número de termos é natural, obviamente, né? Primeiro termo, segundo termo, não tem um termo e meio, certo? A quantidade de termos é um número natural. E esse n varia entre 0 e 20. Então, a gente pode colocar aqui que o número de termos pode variar entre 0 e 20, ou seja, eu posso observar esse n aqui como um número natural. Ainda pensando na situação inicial das fileiras, os alunos da dinâmica que foi feita com a aula de educação física, olha só na tela. Vamos verificar quantos alunos temos no total. Com a fórmula da soma dos termos, a gente pode sim descobrir qual é a quantidade de alunos presentes nessa atividade de educação física. Então agora, nós vamos pegar desde o primeiro até o último termo para a gente avaliar. E nessa PA a gente está considerando o primeiro termo 2, lembra a nossa tabelinha? Primeiro termo 2 e o nosso último termo, o 29, que é o nosso A10. Aqui a gente está considerando uma PA finita de 10 termos nesse exercício. E a equação, né, a fórmula da soma de todos os termos de uma PA finita é essa, ó, Sn, soma de n termos, n vezes a soma do primeiro com o último termo, A1 mais AN, dividido por 2. Então, basta aqui nós substituirmos o primeiro e o último termo. Na verdade, gente, olha só, quando você quer encontrar a soma de todos os termos, né,
10 termos, 20 termos, 15 termos, você pega o primeiro mais o último. Multiplica pelo número de termos e divide por 2. Você tem que conhecer o primeiro e o último termo dessa sequência. Ou melhor, o primeiro e o termo que você, né, conhecer o termo que você quer somar, né, dentro dos todos os termos, N termos que você considera na PA. Se você quer somar até o 10, então vai do 1 ao A10. Quer somar os 5 primeiros, então você tem que conhecer o A1 e o A5. É isso que trabalha a equação. Substituindo, então, A1 por 2, AN por 29. 2 mais 29, 31. 31 vezes 10, 310. Dividido por 2, 155 alunos na atividade de educação física. Okay? Na primeira fileira, 2. Na última fileira, na 10ª fileira, 29 alunos. E em todas as fileiras, da primeira até a 10ª, 155 alunos na atividade de educação física. Legal, né? Fazer essa atividade, juntar as turmas, super legal isso na escola. Bem, agora vai ser contigo. Vou ler o exercício com você, você vai fazer essa interpretação e buscar a resposta do exercício, do problema, ok? Exercício 1. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandemburgo, em Berlim, possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Olha só, primeiro dado aqui, né? 11 metros de comprimento a cada entrada, né? No portão lá de Brandemburgo, em Berlim. O portão de Brandemburgo, em Berlim, possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Olha só a informação agora. Thales passou uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda e sucessivamente, até passar 5 vezes pela 5ª porta, né? Pelo 5º portão de entrada. Então ele percorreu quantos metros? Aí é a pergunta. Então presta bem atenção. O comprimento é de 11 metros. Ele passou, olha, quem vai ser o meu primeiro termo? Se ele passou uma vez no portão de 11 metros, vai ser o 11. E se ele passa 2 vezes pelo portão 2, quem vai ser o meu A2? Eu não vou dar resposta, porque o professor começa aqui, né, a passar os dados, e aí já vai com a resposta. Quero que você pense, rabisca aí, tenta fazer seu caderno, a solução, e a gente volta corrigindo na sequência.
E aí, conseguiu resolver? Vamos corrigir? Olha só, na primeira entrada ele percorreu 11 metros. Quando ele passa 2 vezes pela segunda entrada, percorre 22 metros. E aí pela terceira, 33, e assim por diante. Quando ele passa lá 5 vezes na quinta entrada, 55. Então, os dados que eu tenho, primeiro termo 11 e o quinto termo 55. Se eu observar, eu vou direto para a fórmula da soma dos termos da PA. Porque eu já tenho o primeiro termo e já tenho o último termo, que é o A5. 11 e 55. Substituindo, 11 mais 55, 66, vezes 5, dividido por 2, 165. Então, portanto, Tales andou um total de 165 metros e a alternativa correta é a letra C. Acertou? Muito bom, hein? Vamos para o exercício 2 agora. Vamos ler com calma. Na tela. Ao financiar uma casa em 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor das prestações deve ser igual e o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$50, a mais que o valor pago. Então, olha só, está aumentando R$50 mensalmente no ano anterior. Considerando que o valor da prestação no primeiro ano é de 150, determine o valor da prestação no último ano. Então, olha bem, lê com calma, vai ficar na tela o exercício, certo? E a gente volta corrigindo na sequência. Mais um desafio para você.
20 anos, você anotou os dados, né? 20 anos para pagar. Aqui tem na nossa PA tem uma razão aqui de R$50, né? Porque vai aumentando o valor a cada prestação, né? Então vamos ver se os dados que você anotou estão aqui. Olha só. Primeiro termo, 150, R$150. Número de termos é 20, porque a gente está falando de 20 anos. E a razão é 50. Então nós vamos buscar lá o A20, o 20º termo dessa PA, com a prestação lá no ano 20. Então vou substituir o N por 20 na nossa fórmula do termo geral da PA. 150 é o A1, o N é 20 e a razão é 50. E aí, 20 menos 1, 19. 19 vezes 50, 950. Mais 150, que é o primeiro termo, 1.100. Então, aqui a gente tem que o valor da prestação lá no último ano, 20 anos depois, vai ser de R$1.100. Ok? Acertou? Deu certo? Solução? Vamos para o terceiro exercício? Muita atenção aqui na tela. Um estacionamento cobra R$6 pela primeira hora. A partir da segunda hora, os preços caem em progressão aritmética. O valor da segunda hora é de R$4 e o da sétima hora é de 50 centavos. Quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado 5 horas neste local? Muita atenção, aqui eu tenho, a gente o exercício não traz a razão de imediato. Você precisa interpretar isso na hora do desenvolvimento. A primeira hora, o nosso A1 aqui é o 6. Na segunda hora, muda de contexto. Nossa razão começa a partir do segundo termo. Então, você tem que tomar esse cuidado na hora de desenvolver o exercício. Aqui o 4 e no sétimo termo, nossos 50 centavos. R$4,50. Então, você pensa nisso, lembrando que a razão é a mesma a cada novo termo. E mais um detalhe, né? Aqui a razão vai ser negativa, porque a PA ela está decrescendo. Ok? Tenta resolver, a gente volta com a solução.
Com certeza você já passou por essa situação com os pais, avós, tios, né? Deixou lá o automóvel estacionado e aí tem um tempo aí, 5 horas. Se passaram, você vai lá pegar o carro de volta e fala, tem que pagar agora o estacionamento. Quanto deu? Então, basicamente foi isso aqui que você interpretou. Olha só como é que fica a nossa PA. Primeiro termo da sequência aqui, na primeira hora, vamos supor assim, na primeira hora, R$6. A partir da segunda hora, o valor ali a cada hora vai diminuindo, né? Em progressão aritmética. Ou seja, vai diminuindo na mesma razão e cai de 4, aqui ó, primeira hora, a partir da segunda hora, o primeiro termo seria 4, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo, se a gente contar a PA só a partir da segunda hora, lá 50 centavos no sexto termo. Você pode fazer aqui, né, tentar encontrar uma razão que, encontrando ao próximo termo, se eu for diminuindo R$1, será que chega em 50 centavos? Então, mas aí por tentativa e erro não é legal, gente. É uma atenção aqui máxima para você nesse momento. Para tudo. Ó. Utiliza o que os professores têm mostrado aqui de equações, de fórmulas, de propriedades. Isso facilita. Essa PA é pequena, né? Se for considerar só a progressão aritmética a partir da segunda hora de estacionamento, são 6 termos. Mas se fossem 20, 50 termos, aí vai começar a complicar, né? Tentativa e erro, 1 a 1. Então é legal aqui utilizar realmente da matemática para encontrar, principalmente aqui a razão é que está nos faltando, né? A partir da segunda hora, os preços caem em progressão aritmética, ou seja, a PA nossa está, olha só, a nossa PA está a partir da segunda hora. Então, o 4 vai ser o nosso primeiro termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e os 50 centavos vai ser o nosso sexto termo. Então, se eu tenho o primeiro termo, tenho o último termo e tenho a quantidade de termos da PA finita, eu consigo descobrir a razão aplicando esses dados na nossa fórmula, né, do termo geral da PA. Desse jeitinho aqui. A gente sabe que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos substituir o último termo, o primeiro termo e o número de termos, que é 6, e isolar a razão numa equação de primeiro grau. Substituição, então, fica desse jeitinho. Ó. O primeiro termo é 4, o número de termos é 6, e a razão nós vamos descobrir. Nossa incógnita. Incógnita da nossa equação aqui. Ah, professor, mas o A6, a gente já falou, né? O A6 é o último termo da PA e é 50 centavos. Agora, olha só, 0,5 igual a 4 mais 5R. 4 está somando, passa subtraindo. E aí, 0,5 menos 4 dá menos 3,5. Aí o 5 está multiplicando pelo princípio multiplicativo das equações, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então, 3,5 dividido por 5 dá menos 0,7. Significa, gente, que a cada hora, a partir da segunda, o preço, né, o valor de se pagar por a hora no estacionamento cai 70 centavos. Essa é a interpretação. Muito bem. Então, esse é o A1, esse seria o nosso A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Então, a gente tem aqui uma PA, né? A gente pode buscar, por exemplo, o A4 nessa PA, aí aplicando novamente nosso número de termos. Por que nós vamos ter o A4, gente? Por quê? Porque disse que o automóvel ficou 5 horas. A primeira hora ele já pagou R$6, a gente já sabe. Então, se a primeira hora já pagou R$6, eu preciso de mais 4 termos da minha PA para completar 5 horas. Por isso que a gente vai até o A4 para conhecer e depois faz a soma dos termos e acrescenta R$6. Então vamos para o A4. O A4 vai ser 4 mais N menos 1, 4 menos 1, vezes a razão que é menos 0,7. 4 menos 1 são 3. 3 vezes 7 aqui dá menos 2,1. 4 menos 2,1 dá 1,9. Né? R$1,90 na quinta hora. Certo? É o A4, mas é a quinta hora. Certo? Porque a primeira a gente já pagou R$6. Então, para finalizar, vamos fazer a soma
dos 5 termos dos 4 termos que a gente tem e acrescentar os R$6 da primeira hora. Primeiro termo é 4, lembra, segunda hora R$4. O último termo da PA, que seria a minha quinta hora, meu A4, R$1,90. A soma dá R$5,90 vezes o número de termos, que é 4, dividido por 2, dá R$11,80. Mas ainda não é a resposta, né? Que a gente tem aí, contando da segunda hora até a quinta hora, eu tenho R$11,80. Mais 6, R$17,80. Então é esse valor que vai pagar por 5 horas nesse estacionamento. Certo, gente? O que a gente viu nessa aula? A retomada, uma parte 4, a última aula de retomada da progressão aritmética. E o que nós vamos ver na próxima aula? Progressão geométrica. É isso aí, um novo conceito diferente, tem nada a ver com a PA, então não perca a próxima aula. Beleza, gente? Então, fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Bem-vindos à aula 100, na próxima estamos de volta.